Sejam muito bem-vindos, aqui é o Matheus e nessa aula eu vou te falar sobre o erro número 1 dos lançamentos, o principal problema, o que mais causa fracassos nos lançamentos, tá? Então essa aula é justamente para você que é infoprodutor, expert, você que é lançador, estrategista, gestor de tráfego, copywriter, designer, web designer. Isso vai com certeza gerar muito valor para os seus clientes, para você mesmo, para a sua empresa. Então é uma aula essencial para você que não quer cometer um dos principais erros que as pessoas cometem quando vai fazer um lançamento. E é importante entender que lançamento é uma estratégia importantíssima no ecossistema de infoprodutor. Não só de um infoprodutor, né? De um empresário também, se ele souber usar. Mas isso daí é papo para outro momento. Então vamos entender uma coisa. A primeira coisa, eu acho que talvez muitos de vocês não me conheçam, eu vou me apresentar rapidinho e eu vou direto ao ponto na aula. Eu gosto muito de aulas mais densas e mais técnicas, então essa aula é realmente uma aula direta ao ponto, beleza? Eu sou o Matheus Russo, eu já fiz mais de 120 lançamentos no digital, entre eles 9 lançamentos de 8 e múltiplos 8 dígitos, mais de 10, 7 dígitos, sei lá quantos, 6 e múltiplos 6 dígitos, tá? São mais de 600 milhões de reais gerados em faturamento para os meus clientes, não só, obviamente, em lançamentos. Eu tenho empresa que atende negócios locais, e-commerces, grandes empresas que estão listadas na bolsa de valores, entre outras faculdades e etc. Né? São mais de 300 projetos que eu já estive por trás no bastidor. E né, eu sou uma pessoa de bastidor. Não sou muito de câmera e tal, então eu estou entrando mais nesse mundo agora, tá bom? Primeira coisa que sobre a dinâmica da aula que você precisa entender é que nós vamos aqui compartilhar a tela, eu vou escrevendo e a gente vai interagindo em cima disso daí. Então eu vou transitando entre aqui a câmera, entre essa outra parte aqui, ó, tá? E a gente vai indo e vai voltando, beleza? Então, sem mais delongas, bora começar. Gente, primeira coisa. Muitos de vocês, quando vão fazer um lançamento, vocês erram na largada. Eu noto que muitos lançadores, eles erram na largada, erram antes mesmo de captar o seu primeiro lead. Erram no planejamento, erram entre outras coisas, mas existe um problema principal, que é o principal erro que destrói o lançamento. Por que é o principal, Matheus? Porque se você erra aqui, não importa quão bem feito será a sua estratégia, nada vai salvar. Eu já fiz lançamentos perfeitos estrategicamente, engajados, super alinhados, mas por por exatamente errar nisso, o lançamento foi por água abaixo. E é importante entender que, salvo uma única exceção, 100% dos lançamentos se enquadram nisso, tá? Então, a não ser que você esteja fazendo um lançamento baseado em hype, que é a onda do momento, que é nova galinha dos ovos de ouro, nova menina dos olhos, se não for aquilo que está no hype total naquele momento, esse conceito vai se aplicar a 100% dos casos. E eu acredito que você que quer ter uma empresa sólida, que não quer só fazer um caixa, ganhar um dinheiro aqui, você realmente quer algo sólido, senão não faz sentido. Você precisa entender que não dá para viver de hype. Tá? Então, esse aprendizado que você vai ter aqui hoje vai ser um aprendizado muito, muito, muito importante para você ir para os próximos momentos, tá bom? Para você ir para os próximos níveis, para você de fato crescer. E é importante também entender, isso eu falo baseado em experiência, tá? Baseado em incontáveis experts que eu vi que faturaram às vezes 7 dígitos, múltiplos 7 dígitos e do nada desapareceram porque ou quebraram, ou várias coisas podem ter acontecido ali, mas que sumiram do mercado. E não foi porque ganharam muito dinheiro e foram viajar ao mundo, mas sim porque provavelmente quebraram ou tiveram escassez de recurso e assim por diante. Então, é importante você entender isso, tá? Qual é esse grande erro que pode ser até um pouco contraintuitivo, mas que na verdade é exatamente o que eu já vi acontecer centenas de vezes? É o erro na definição de orçamento, no planejamento de orçamento. Matheus, como assim? Muitas pessoas, vou até colocar aqui, ó, errar na
Errar na definição de verba. Tá. Vamos agora até para a tela aqui. Errar na definição de verba é o principal erro que os infoprodutores cometem, os experts, os estrategistas, porque na verdade, né, os bonitões definem a verba baseada em 3 coisas. Número 1, eles querem, na verdade, antes disso eu quero trazer um conceito para vocês, né? Fica esse loop aí. Quero trazer um conceito para vocês. Gente, primeiro, lançamento, ele é uma colheita. Você não prepara, você não vai, digamos assim, converter um monte de pessoas que não te conhecem num lançamento. O lançamento ele é para colher demanda que foi gerada antes de captar lead. Um grande erro, né? Vamos pegar aí um top 3 estaria abaixo desse principal aqui que eu estou falando, que é o da definição de verba. Mas um outro que é assim, matador de lançamento também, é você fazer um bom lançamento, você coloca as pernas para cima, 3 meses depois, 4 meses depois, você fala, tô precisando de dinheiro, vou fazer um novo saque. Só que você não plantou nada nesse meio tempo, meu amigo. Não vai dar bom. O que acontece muito é o seguinte, você faz um bom lançamento, não colhe toda a demanda, ou fica certa a demanda reprimida, faz um primeiro lançamento muito bom, fantástico, ROI 10. No segundo lançamento, você vem, faz de novo, né, investe um pouquinho a mais, o ROI é 5. Você fala, tá, não foi igual ao primeiro, mas o ROI 5 tá bom. Aí você faz um terceiro lançamento, ROI 3. Fala, opa, o que está acontecendo? E normalmente o que a gente tem é um ROI decrescente, um retorno decrescente. Né? Ele vai baixando. Isso acontece porque não existe uma renovação de base, mas esse também não é o foco para essa aula. Eu tenho até alguns treinamentos que falam de renovação de base, de criação de audiência, mas não tem nada a ver com isso, não vou falar sobre isso agora. O que eu quero trazer aqui é justamente sobre a definição de verba de lançamento. Então, a primeira coisa que você precisa entender é que lançamento é uma colheita, tá? Você não planta, não é o ideal que você tente plantar durante o lançamento. O ideal é que uma frase que eu sempre digo é o seguinte: entrar em campo com o jogo ganho. Você já tem que ter comprado o juiz, você já tem que ter comprado os jogadores, você já tem que ter isso alinhado. Matheus, como eu sei que o jogo está ganho? É simples. Pergunta: existe demanda? Como saber se o jogo está ganho? Existe demanda? Estão pedindo por algum produto ou solução? Como está o seu engajamento? Então, isso aqui são coisas que você pode estar sentindo. Se as pessoas estão ou não engajadas com alguma coisa. Como estão suas lives? Então, é muito simples. Se existe gente pedindo por um produto ou serviço seu, você tem demanda. Se não tem, você não tem demanda. Né? Através também de pesquisas. Tá? Pesquisas. Enquetes. Caixinhas, tá? Também são outras possibilidades. Outras possibilidades, né? Outras possibilidades. Então vamos lá. Entendendo isso, você partindo desse princípio que você precisa entender se existe demanda antes de qualquer coisa, a primeira coisa que eu vou te falar é sobre os 3 erros. Tá? Os 3 erros na definição de verba. Isso é muito importante você entender, porque esses 3 erros é como normalmente as pessoas definem verba e não poderia estar mais errado. Sabe aquela planilha de projeção que você faz para saber quanto que o lançamento pode faturar? Então, joga ela no lixo. Como assim, Matheus?
Para você ter uma ideia, eu acabei de fazer um lançamento onde a gente investiu R$ 30.000 em tráfego, 50 mil de investimento total, numa expert extremamente engajada. Ah, não é tão engajada assim, gente. 30 mil seguidores, bate 5 mil views nos stories. Simples assim, com consistência, não é acaso, é com consistência. Então assim, eu nunca vi nada parecido, honestamente. Extremamente engajado, pesquisas de públicos bem alinhadas, enquetes bem alinhadas, mas a gente errou na precificação. Foi acima do que era o esperado. Captamos 8.200 leads, 1.600 pessoas no grupo VIP, tá? No grupo VIP, onde a pessoa passava pela oferta, só não tinha o preço exato, mas tinha uma ancoragem. Né? Tinha uma ancoragem de tipo, vai ser... Isso aqui poderia ser cobrado 8 mil, mas vai ser menos de 50% disso. Então, 8 mil, 4 mil e 1.650 pessoas entraram no grupo VIP. Abrimos o carrinho de R$ 2.000, nicho de empreendedorismo feminino, vendeu 4. 4. E aí depois eu descobri que o preço estava muito fora da realidade, nem um 497, nem 997 venderia bem como a gente gostaria. Tá? Então eu entendi ali que o ticket deveria ser bem diferente. Mas olha só, as pesquisas indicavam outra coisa, tudo, o engajamento do lançamento liberava todos os dados lógicos, fazia muito sentido o preço estipulado. Mas, primeiro, cultura do público e os dados intangíveis que a gente não tinha observado fez com que, assim, na pior das hipóteses, eu definiria o produto como R$ 1.000 e ainda assim estaria errado. Tá? Então, assim, olha só. Se eu tivesse colocado essa planilha, colocado lá 1% de conversão, era 80 vendas, eu fiz 4. Se eu tivesse me baseado no engajamento geral, se eu tivesse me baseado nos possíveis cenários baseado no engajamento, eu tinha investido o triplo de dinheiro. Mas eu conheço esse risco. Então, mesmo conhecendo o risco, e detalhe, lançamento 100% quente, tá? Na verdade, 95% quente. A gente captou um pouquinho de público frio. Só pessoa engajada, só pessoa dentro. Nunca lançou nenhum infoproduto. Então, é todo o cenário para você fazer múltiplos 6 ou 7 dígitos no lançamento de entrada. Todo o cenário encaminhando para isso. E ainda assim, o projeto pregou uma peça. Porque o processo de lançamento ele é extremamente frágil. Extremamente frágil. Matheus, como assim? Entenda que se uma live cair, se um link vazar, se uma mensagem for disparada errada, tudo isso pode botar o lançamento a perder. Tudo isso pode jogar tudo por água abaixo. Qualquer um desses detalhes. A gente fez tudo certo, errou no preço. Mesmo tudo colaborando para que a gente tivesse acertado. Porque na minha cabeça é o seguinte, tá? Vamos supor que convertesse pelo engajamento, por todas as respostas. Gente, 40% da pesquisa ganha mais de R$ 3.000 por mês. 800 respostas. Então, assim, eu não vou entrar mais em detalhes aqui, mas olha só como esse cenário uau, incrível, que, eu tava esperando, assim, para não ficar triste, 300, 400, 500 mil reais. Para não ficar triste. E fez, né, a gente até agora acho que faturou, tá com um prejuízo ali de 10 ou 20 mil. Você, se não passou por isso, tá a caminho de passar. Isso aconteceu com praticamente, eu ia falar praticamente todos, mas não gosto de generalismos. Com grande parte dos experts, que tiveram seus retornos, suas margens destruídas. Não é uma mudança no mercado de lançamentos. Isso é uma mudança de consciência em nível de mercado. Tá? Antes, qualquer processo, qualquer produto que você vendia, o público acreditava, o público comprava. Hoje em dia não é mais assim. Hoje em dia as pessoas, entendi, ele vai fazer essa sequência de aulas e vai ter venda no final. As pessoas não acreditam mais em qualquer promessa, porque elas compraram produtos que não tiveram resultado, tem um monte de charlatão por aí. Então o mercado foi entendendo o que está acontecendo. Por exemplo, exemplos como Pablo Marçal, que foi experts que eu já trabalhei, né, salvo, qualquer outra questão, vocês concordam com os memes, se não concordam, não interessa. Pablo Marçal é o expert que mais faturou e mais lucrou no mercado até hoje, disparado, tá? Disparado. Pode colocar toda essa galera aí do digital, Endo, etc. Disparado é o Pablo, ponto. Isso é inquestionável.
Então, pegando, e não só isso, mas o que mais lucrou também, né? Retornos sempre, todas as vezes que eu, no mínimo de retorno que eu já vi, estando internamente no Pablo, é um retorno de 6, 8, quando eu tava ruim. Quando tava bom, é um retorno de 20, 30, 10. E assim, não é com um pouco investimento, não. É investindo 2, 3 milhões de reais para voltar 30, 40, 50, 60. Tá? Isso daí é o que eu vejo com mais consistência no mercado. E eu validei essa que no começo era uma tese, mais de uma vez, tá? Mais de uma vez. Não só em projetos grandes como esse, mas em projetos que tinham 5, 2, 3 mil seguidores, tá? E é muito importante você entender isso, porque os 3 erros de definição de verba, essa planilha de projeção aí, ela vai te enganar em algum momento. Eu não sei quando, mas ela vai te enganar em algum momento. Ah, Matheus, eu faço webinário, não sei o que, funciona para público frio. Tudo bem, mas o seu ROI com certeza está entre 2 e 4 na média. Dificilmente passa disso. Você até pode ter uma oferta que converte para o público frio, mas ainda assim é perigoso dependendo da escala que você joga. Mas aqui eu vou falar de um contexto geral. Primeiro, você definir a verba no quanto você já faturou. Quanto você já faturou. Matheus, como assim? Investi nesse lançamento 10 mil, voltou 100. Então, baseado nesse 100, tive um ROI 10. Né? Investi 10, voltou 100. Um ROAS 10, né? Coloquei 10, voltou 100. Fantástico. No próximo, como eu tive um retorno de 10, então eu vou colocar 30 para faturar 300. Esse é o erro número 1, tá? Os 3 erros na definição de verba. Erro número 1 é você definir no quanto você já faturou. Erro número 2, no quanto você quer faturar. Como assim, Matheus? Bom, eu vejo o pessoal do mercado falando aí que o retorno é 5, 3, 4. Então vamos lá, para ser conservador, eu vou definir um retorno de 5, tá? Porque eu sou bom, não sei o quê. Peguei um cara bom aqui de lançador, meu gestor de tráfego é bom, né? Tô com uma equipe boa, então eu vou definir um retorno de 5. Eu tô precisando faturar 400 mil reais. Então, assim, retorno de 5 eu vou ter que investir uns 80 mil aí, mais ou menos, para conseguir faturar esse valor. Assim, absurdo vocês fazerem isso. É ridículo, não faz nenhum sentido. É questão de tempo até você tomar um fumo se já não tomou, tá? Terceira possibilidade, no quanto o mercado ou concorrente está faturando / investindo. É outro absurdo aqui, né? Você olhar para o seu concorrente direto, para uma pessoa que está lá fazendo, vamos supor, você é um personal trainer. Você vê o fulano de tal investindo 50, voltando 200, então eu sou melhor que ele, eu vou investir 50 e vai voltar 300. É isso. São 3 coisas absurdas que o mercado pratica, gente grande pratica, mas que são completos absurdos e com certeza vai dar ruim. Tá? Não cometa esses erros. Não cometa esses erros. Então vamos lá. Além disso, você precisa entender o seguinte. Mas, Matheus, como eu driblo esses erros? Qual seria o formato ideal? O que eu deveria fazer para, de fato, evitar esses erros? Né? Então, até vou colocar aqui, ó. Como evitar os erros, como evitar o erro da definição de verba. Gente, isso daqui, depois de muito bater cabeça, depois de muito testar, depois de validar não só em projetos que eu participei, que na verdade não são mais de 120, são mais de 130 hoje, a última vez que eu contei, e incontáveis pessoas que eu já aconselhei, aí que eu não faço a menor ideia de quantas pessoas estão, mas que isso sempre se repetiu, tá bom? Raríssimas foram as vezes que eu me surpreendi positivamente, raríssimas. E quando aconteceu foi porque existia hype envolvido. O produto do momento, o timing, né? Que daí, cara, isso não é uma coisa que um negócio pode contar. É só uma coisa que você pode falar, uou, estou vivendo, estou posicionado, estou fazendo, tive sorte de acontecer alguma coisa que favoreceu, pronto. É igual depender de, por exemplo, menção de gente grande, de expert grande, para você ter sorte, ser no timing certo, no momento certo e você faturar. Não dependa disso. Tá.
Então, como evitar esse erro? Primeira coisa, você precisa ser realista. Matheus, como assim ser realista? Você precisa olhar para os números reais daquilo que você tem de audiência. Quantos seguidores, quantas visualizações, quantas pessoas estão nos seus stories, quantas pessoas visualizam os seus reels, quantas pessoas interagem com você, dão like nos seus posts. Ah, Matheus, eu tenho 1 milhão de audiência. 500 mil foi comprado. Você não tem 1 milhão, você tem 500 mil. Porque só 500 mil foi ganho da forma correta. Não olhe para o número de forma vaidosa. Porque no retorno, o dinheiro não vai vir de forma vaidosa. Ele vai vir de acordo com aquilo que você plantou realmente. Por isso a lei da plantação e da colheita. O dinheiro não vai vir porque você aparenta ter alguma coisa. O retorno, ele é baseado em implantação. Então, se você comprou o seguidor para parecer uma coisa, o dinheiro não vai vir para sua conta para você parecer uma coisa. Isso não é assim que funciona. Não existe isso. Tá? Então, assim, vamos supor, você defende a maneira de comprar e as métricas de vaidade em si, tá tudo bem, ela tem um certo âmbito que ela pode fazer alguma diferença, mas leve em consideração os números reais, seja realista. Se você tem 200 mil seguidores, bate 100 likes nas suas postagens, 5 mil views, conte com um número real. Você não pode contar com a sua audiência total, porque seu engajamento é uma porcaria. Tá? Se você tem 100 mil visualizações, 100 mil seguidores e tem 1000 visualizações nos stories, você não tem engajamento para muito provavelmente fazer uns 7 dígitos. Tá? Então é muito importante você ter essa consciência dos números reais. Então vamos lá, perguntas. Seus seguidores são reais? Seus seguidores são engajados? Você fez alguma mudança de posicionamento? Matheus, como assim? Vamos lá, você tinha 100 mil seguidores, você falava de emagrecimento. Aí do nada você vai pivotar e agora você vai ser coach de desenvolvimento pessoal. Gente, tem que contabilizar a audiência real. Você não pode contabilizar que você tem, 100 mil seguidores totais. Não é assim que funciona. Você tem que contabilizar o quanto você ganhou normalmente depois que você mudou de posicionamento. Porque caso contrário, né, você vai estar trabalhando com métrica de vaidade. Então ser realista é o primeiro passo. Como que funciona esse processo de definir corretamente a verba? Primeira coisa, você entendendo a realidade do seu mercado, eu gosto muito de entender que a gente basicamente faz uma conta. A gente faz uma conta baseado no quanto de audiência você tem, dos públicos que foram criados no seu perfil, né, nos seus anúncios aí, por exemplo, você vai lá, o seu gestor de tráfego cria o seu público de Instagram, envolvimento, 365 dias, tem X mil pessoas. Seu público de YouTube, 540 dias, tem X mil pessoas. Ok. Baseado nesses números, levando em consideração a realidade, se não houve mudança de posicionamento e etc., você vai, a partir disso, fazer uma conta de quanto você gastaria para aparecer para todas essas pessoas. Baseado nesta conta, você vai definir a sua verba. Porque nessa conta você define quantas pessoas você quer atingir, né? Na verdade, quantas pessoas você pode atingir, quanto custaria para isso, e aí a partir, vamos supor que você fez a conta, deu 10 mil reais. Né? Baseado no CPM, no quanto custaria 10 mil reais para você atingir seu público-alvo. Então, né, se nós vamos gastar 10, 15 mil em captação, né, quando a gente faz essa conta, a gente faz para aparecer uma vez e coloca uma margem de erro ali para basicamente ter aí, vamos supor, uma frequência um pouco maior. Então, vamos lá. Se a conta deu 10 mil, eu vou colocar 15. Ok. Então, a partir desses 15, eu defino a verba de remarketing. Vou colocar, 5, 7 mil, 8 mil, dependendo da sua estratégia de remarketing. Pode ser até os mesmos 15. Então, eu já tenho uma verba estipulada de 30 mil de orçamento. E só para você entender aqui, vamos continuar aqui, só para você entender. De forma simples.
Uma conta é feita, tá? Baseada nos números reais de audiência, tá? E aí tem uma última coisa, uma coisa bem importante que eu vou falar para vocês mais para frente aqui, que você tem que levar em consideração quando você for fazer o lançamento, principalmente se você já é lançador, se você já executa lançamentos em si, tá? Então, a conta é feita baseada em números reais dos públicos que você criou e tal, se levando em consideração que não houve mudança de posicionamento. E aí é simples, né? Você pega quantas pessoas tem no total, né? Faz uma estimativa de CPM, né? Do quanto custaria, do custo por mil impressões para você aparecer para essas pessoas, e faz ali a conta para entender quanto você teria que gastar para aparecer para todas essas pessoas. A partir desse número, você vai definir uma verba de remarketing, que pode chegar até 50% desse valor, né? Até, na verdade, 100% desse valor. Então, vou investir 10 mil, pode ser até 10 mil, dependendo da sua estratégia, tá bom? E aí, você define depois o quanto de risco você quer correr. Vou colocar aqui, ó. Como é feita a conta de verba, de definição de verba. Vamos recapitular. Então, vamos lá. 1. Olhar para as métricas totais de forma realista. Aqui envolve tamanho dos públicos criados na plataformas de anúncios. Tá? Olhar para as métricas de forma realista. Tamanho dos públicos criados nas plataformas de anúncios. Não é necessariamente os seguidores, tá? É sim você criar o público de seguidores lá no Facebook Ads, por exemplo, e ver qual é o número que aparece ali, porque ele nunca vai aparecer 100%. Ele tem sempre uma estimativa para você ter um número mais realista. E o seu número de envolvimento, normalmente, ele é muito maior do que o seu número de seguidores também. Vamos supor, eu tenho 30 mil seguidores, eu tenho 150 mil pessoas no meu público de envolvimento, por exemplo. Isso acontece. Então, a partir disso, vamos lá, como é feita a conta? Fazer uma conta de quanto custaria para aparecer para todas as pessoas baseado em uma estimativa, de CPM. Matheus, como assim? Custo por 1000 impressões é quanto custaria para você aparecer 1000 vezes. Para fazer um lançamento, você provavelmente vai investir em tráfego pago, né? E em todo investimento de tráfego pago existe um custo por 1000 impressões. Tá? Esse custo por 1000 impressões ele vai direcionar o quanto vai ser o valor total investido. Depende muito do nicho. E aí, como é que você faz uma estimativa de CPM? Primeiro, ou por histórico, né? Se você já fez algum lançamento, você vai olhar o quanto você pagou no seu CPM, não quanto você quer pagar, pelo amor de Deus, no quanto você pagou no seu CPM nesses processos. Tipo, o CPM do lançamento 1 foi tanto, do 2 foi tanto. Eu sempre gosto de colocar uma margem para cima. Então, a partir dessa pequena margem, vamos supor, paguei 15 no primeiro, 18 no segundo, então eu vou colocar R$20 o CPM e fazer a conta reversa ali para verificar o quanto eu precisaria investir para alcançar todo mundo, colocando uma margem, sabendo que, primeiro, a plataforma não vai aparecer para todo mundo, segundo, você vai precisar aparecer mais de uma vez para as pessoas, né? Não só uma vez. Então, você coloca uma margem ali para cima. Se deu 10, coloca 13, 15, entendeu? Basicamente isso. A partir disso daqui, você vai ter definido verba de captação quente, né? Para pessoas que já te conhecem. Pessoas que já te conhecem. Perfeito.
Isso daqui você vai entrar na sua zona de segurança, tá? Essa definição de verba da captação e agora definir a verba de remarketing baseado na estratégia e na verba de captação quente. Então eu vou definir essa verba de remarketing baseado na estratégia e na verba de captação quente, tá bom? Aí vamos lá, vamos supor que tenha dado 15 mil aqui nesse primeiro passo. Dependendo da estratégia, eu vou definir a verba de remarketing. Pode ser 5 mil, pode ser 7 mil, 8 mil, 10 mil, pode ser até 15 mil. Mas, Matheus, em quais circunstâncias mudaria? Principalmente no formato estratégico que você vai escolher. Explica um pouco melhor, explico. Se você vai fazer uma live só, você vai precisar de menos verba de remarketing. Você vai jogar tudo para uma única aula. Se você vai fazer série de 7 aulas, você vai precisar de uma verba para cada uma dessas aulas. Costuma ser um pouco mais de verba. Se você vai fazer lançamento clássico, por exemplo, que é aquele de 3 aulas e abre o carrinho na quarta, gravado, por exemplo, você vai precisar de verba para cada uma dessas aulas, entende? Então, você precisa fazer uma estimativa consciente de acordo com como será a estratégia do remarketing. Não vou entrar nesse ponto também. Isso daqui são coisas mais avançadas. Eu estou tentando te dar a visão geral para que você entenda. Matheus, estou começando, está difícil entender tudo isso. Fica tranquilo. O importante é definir isso daqui. Matheus, e se eu nunca fiz nenhum lançamento? Estou começando agora. Você vai estimar aí um CPM médio de 20 a 30 reais. É o que eu te recomendo, tá bom? Pode ser que seja 10, fantástico, parabéns. Se for 10, parabéns, você está no céu. Se não for, você já tem uma estimativa um pouco mais realista. Sim, tem como ser mais do que isso de forma normal. Por exemplo, vou fazer um lançamento para médico. Um lançamento para médico vai, muito provavelmente, ter um CPM muito mais caro do que esse, tá? De 20, 30 reais. Vai ser 40, 50, 60, e é isso. Não tem muito como fugir. Então, é importante você olhar para isso daqui. E aí, por último, você define quanto de risco você quer correr. Verba de captação fria. Por exemplo, como é que você define a captação fria? A partir do momento aqui que você definiu a verba de captação quente, a minha recomendação é que você defina no máximo uma verba igual para captação fria, que fique 50-50 captação quente fria. Quanto mais captação fria, vai colocar aqui, ó, quanto mais verba em captação em público frio, maior é o risco. Matheus, por quê? Simples. Toda venda é um processo de confiança. Quem não te conhece é um público frio, a pessoa não te conhece, ela não confia em você. Você tem que estabelecer confiança durante o lançamento. O que é muito comum é o lançamento de gerar base. Se você tem esse conceito, essa visão estratégica, tudo bem, ok, você está fazendo de forma consciente. Mas saiba que quanto maior o investimento em público frio, maior vai ser a sua probabilidade de correr risco e ter um lançamento que flop ou que dê errado. Então, lançamento 100% quente, baixo risco. Conforme vai aumentando a verba de captação fria, você vai aumentando o risco. Então 10, 15, 20, 30, 80% público frio é uma semi-loucura se você não estiver fazendo isso de forma 100% consciente e estratégica. Tá bom? Então aqui você define, a partir dessa definição aqui, tá? Supondo que foi 10 mil reais que você viu que vai precisar para o público quente, mas 10 mil para o público frio, você vai estar 50-50. E aí, novamente, se você for investir em público frio, você vai definir a verba em remarketing baseado no total de verba em captação, tá bom? É bem importante você ter isso daqui. Então, vamos supor que seja 50-50. Então, é 20 mil em captação. Eu preciso subir proporcionalmente a verba de remarketing
para que eu consiga fazer um remarketing assertivo para toda a audiência que eu vou captar, tá bom? Faz sentido? Se você está gostando dessa aula, deixa o seu like, se está assistindo no YouTube, se inscreve no canal, se está assistindo em outro canal, em outro lugar. Bata pau. Sei lá. É isso. Brincadeira. Vamos lá. Matheus, o que mais que eu preciso levar em consideração? O que mais que eu preciso levar em consideração? Ó, outro ponto muito importante é você observar para o seguinte: quanto você cresceu de audiência entre os lançamentos. Isso é muito importante. Teve uma coisa que aconteceu comigo. Vocês não estão vendo minha tela, né? Agora que eu notei. Ó, teve uma coisa que aconteceu comigo. Eu vou deixar vocês lendo aqui e eu já troco para outras telas. Foi o seguinte. Um dos lançamentos que eu mais investi. Foi 3 milhões de reais de investimento. Fiz a parte, o escopo estratégico e também a parte de tráfego. Esse foi o lançamento que melhor foi executado na parte de execução total. Tudo deu certo, tudo funcionou, tudo foi muito bem executado, muito bem feito, toda a verba planejada foi gasta, toda a meta de lead foi batida. Mas tem um detalhe. Primeiro, eu peguei esse lançamento em andamento. Então, a verba, inclusive, era 4 milhões, já de cara eu baixei para 3 porque não fazia sentido com a audiência, seria desperdício de dinheiro. Show! Sabendo disso, eu deixei de olhar para algumas coisas. Na verdade, na época, essa hipótese não tinha sido validada ainda. Inclusive, esse lançamento foi uma das principais coisas que me fez entender isso realmente. 3 milhões de investimento, 80% público quente. Teoricamente, era um lançamento seguro. E na pior das hipóteses, a gente bateria aí 10 milhões, 5 milhões, 8 milhões. Né? Bateria os 8 dígitos que o expert estava acostumado a fazer já. Só que a gente não contava com um pequeno detalhe. Entre os lançamentos, que foi mais ou menos 3, 4 meses, o expert não cresceu absolutamente nada de audiência. Porque ele tem ali 1 milhão e pouco em cada uma das redes sociais, né? Instagram e YouTube. Só que eu notei que ele não cresceu nada no Instagram e cresceu 7 mil inscritos no total, tá? No total, no YouTube. Então, assim, para você pegar, vindo de um lançamento que tinha sido ok, crescer nada comparado ao que o expert investe e o que o expert tem de audiência, crescer nada. E vir com outro lançamento investindo mais do que no anterior, é pedir para dar errado. Porque você não criou nova demanda. Detalhe, foi investido eu acho que 10 ou 20 mil aí em distribuição de conteúdo, o que é irrisório comparado aos 3 milhões de investimento no lançamento em si. Matheus, e aí, o que aconteceu? Então, foi um lançamento que, tecnicamente, o melhor lançamento que eu já toquei na parte de tráfego, na parte de estratégia. Nada deu errado, tudo funcionou. Toda a verba que tinha que ser gasta foi gasta, tudo nos públicos certos, tudo bem feito. Gastamos a verba certinho do que tinha que ser gasto, tudo 100%. Metas de leads quentes e frios batidos, custo batido, tudo 100%. Abrimos carrinho, o lançamento deu break-even, empatou. Tá. E aí, olha só que legal. Apareceu um negócio na minha frente que nem sei como que eu fiz. Mas continuando aqui, o que aconteceu? Eu, observando isso, eu vi o quanto ele tinha ganho entre os lançamentos. Eu falei, bom, tá aí o problema, não teve renovação de audiência, não teve outras pessoas. Quem comprou era a rebarba do último lançamento, basicamente. Então, e não foi gente suficiente para, de fato, fazer uma movimentação grande. Tá? Então, assim, você precisa lembrar do que você fez no verão passado. O quanto você cresceu. Vamos lá. Quantos novos seguidores? Quantas visualizações a mais você está tendo? Tá? Quantas pessoas novas estão
interagindo ou interessadas. Quanto o engajamento real, está batendo a mais, inclusive. Porque não adianta, né? Você, por exemplo, manter as mesmas métricas, você provavelmente não vai fazer um lançamento maior. Você vai ou empatar, ou ser parecido, ou ser igual, ou ser menor. Dificilmente, se você não cresceu nas métricas totais, você vai aumentar em faturamento. Ah, Matheus, aconteceu comigo. Existem exceções. Você precisa entender que isso não é replicável. Se você fez isso hoje, ok, parabéns, mas no próximo pode dar errado. Ah, Matheus, não deu também. Gente, em algum lançamento você vai tomar esse fumo. E qual é o problema? Você precisa de um lançamento dando errado para você quebrar, para você perder toda a lucratividade de às vezes 2 anos. Ah, não faz sentido isso que você está falando. Sim, faz. Por quê? Porque o lançamento ele é uma plantação. Se você vive de lançamento, você planta e não fatura praticamente nada durante 2, 3 meses, 4 meses muitas vezes, para fazer o lançamento e aí ficar de novo sem faturar 2, 3, 4 meses. Ok? Imagina o seguinte, você pode ficar um período de 4 a 6 meses sem faturamento, ou tendo empatado ou com prejuízo, por conta de um lançamento ter dado errado. E aí, olha só, o que acontece? Você prepara, dá ruim. Você não pode lançar no mês seguinte, vai dar ruim. Vai ser ruim. Você precisa preparar mais 2, 3 meses, investir novamente, estruturar novamente, ficar sem faturar, para torcer para que no próximo ele compense. E aí, se não compensar, aí é bola de neve negativa, né? Aí você tá lascado. Então, é muito importante isso, tá? É muito importante você entender que, presta atenção nessa frase, o que você fez entre um lançamento e outro vai definir o quanto você vai faturar. Eu gosto muito do exemplo do Marçal como parâmetro para faturamento. Não que você vai faturar igual ele, tá? Mas o Pablo tem muito mérito no que ele faz. Porque ele sabe disso. Ele sabe que ele vende outras coisas, obviamente, versão presencial e tal. Tem outras coisas, né? Livros. Tem outras coisas no ecossistema. Mas ele sabe que esse empilhamento de pressão, às vezes ele fica 6 meses sem fazer um lançamento. E fica só empilhando. Até que ele abre carrinho e é uma explosão, como sempre. Porque ele está empilhando há muito tempo. Se você notar, é exatamente assim que acontece. Ele empilha, fica 6 meses sem abrir carrinho e quando abre é uma explosão, porque ele juntou muita gente nova, ele trouxe muita gente nova. Tá? Ele preparou muita gente, ele teve muitos pontos de contato, é live todo dia e tal. Então, assim, a proporção em que você trabalha essa audiência, que você está gastando energia neles, também é a proporção na velocidade que eles vão se aquecer o suficiente para comprar de você. Inclusive, eu tenho uma planilha e também um treinamento que te ensina essa definição de verba completa. Que te ensina a você colocar os seus dados ali e você vai ter um resultado final de quanto você deveria estar investindo nesse lançamento. Obviamente que vai ser um direcionamento para ter segurança. E aí você, como estrategista, que eu sei que tem muita gente altamente competente que vai estar vendo essa aula, que vai falar, não, eu entendi isso aqui e tal, só que eu vou correr um risco aqui, eu vou fazer um negócio ali, eu sei que o comportamento da minha audiência é aqui, e tá tudo bem, é só você ter essa visão. Porque isso aqui por si só vai economizar muito dinheiro para você. Muito, mas muito. Cara, o que eu mais faço em lançamentos é falar assim, legal que você está investindo 100, mas você teria o mesmo resultado com 50. Então, assim, muitas vezes não é nem que eu vou fazer você faturar muito mais, mas eu vou te fazer lucrar muito mais. Eu vou te fazer ter uma empresa muito mais segura, muito mais sólida. Eu vou te ensinar a preparar esse lançamento da forma correta. Isso daí, obviamente, em programas de mentoria, consultoria, entre outras coisas. E assim, eu espero que você tenha entendido o escopo geral dessa visão, dessa aula. Tá?
Eu vou, se vocês quiserem me pedirem, eu posso enviar esse PDF para vocês. Vou jogar lá no chat GPT para ele dar uma trabalhada, né? E aí vou enviar esse PDF para vocês. E vou deixar também 2 botões aqui embaixo. Um botão para você aplicar para mentoria, consultoria, caso faça sentido para você. E também um botão, prestação de serviço também. E um botão para você, se você quiser entrar no método de definição de verbo de lançamento. Tá? Que tem a planilha aqui para você definir, a explicação do método e a aplicação prática. A ideia não é te vender nada nessa aula, eu não estou preocupado com isso. Até porque não sei como exatamente você está vendo essa aula, mas principalmente é para entender quais são suas principais dores, desejos, etc. Você deve ter preenchido alguma coisa antes de assistir ela, ou se você está vendo no YouTube, sorte a sua. Parabéns. Mas não esquece de deixar seu like, seu comentário e a sua inscrição no canal para você ficar por dentro de outros conteúdos como esse, tá? Então eu espero que você realmente tenha gostado, tenha te agregado. Isso foi algo que eu demorei muito tempo para desenvolver, muito tempo para lançar para o mercado. Estava sempre receoso de lançar isso para o mercado, mas vai mudar a vida e o negócio de muitos infoprodutores, experts, estrategistas e assim por diante. Tenho certeza absoluta disso. Espero que tenha feito sentido. Um grande abraço e até a próxima.